Bienvenido, bienvenida a outra live, lunes 18. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol. Dou aula de espanhol há 29 anos, tenho muita experiência na área, já trabalhei em colégios, em universidade, já dei aula particular, em empresas, aulas em grupo, aulas para diversas faixas etárias, e com toda essa minha experiência na área da língua espanhola, eu desenvolvi a metodologia Espanhol Listo, o meu método Espanhol Listo, que foi pensado para o aluno brasileiro que quer aprender espanhol de maneira natural, com foco no conteúdo necessário para que se comunique de maneira correta em diferentes situações. Então, o meu método Espanhol Listo é pensado para o aluno que quer se comunicar em espanhol, não importa para qual situação. Trabalho, estudos, vida pessoal, viagens, enfim, não importa. Boa noite, Manuel. É um método pensado para o aluno brasileiro que quer aprender espanhol para que consiga se comunicar em diferentes situações. O destaque é para as maiores dificuldades e pegadinhas que o idioma espanhol tem com relação ao idioma português. Por ser um idioma parecido, as pessoas fazem comparações, é normal, é natural. Então, o destaque do método é para evitar que essas pegadinhas, que essas dificuldades principais que os brasileiros têm, te atrapalhem no aprendizado. E eu sei muito bem quais são essas dificuldades por todos esses anos dando aula desse idioma. E pelas dificuldades que eu tive também quando eu aprendi espanhol há mais de 30 anos. Então, o meu método foi pensado e desenvolvido para o aluno que quer falar espanhol, não importa para qual necessidade ele tenha. E eu trouxe toda essa minha bagagem, todo esse meu conhecimento e experiência em sala de aula para o digital, para o meu curso online, o curso do método Espanhol Listo. E criei esse canal com o objetivo de trazer informações, curiosidades, cultura, dicas, gramática, vocabulário, enfim, tudo relacionado ao idioma espanhol. Então, se você ainda não segue o meu canal, você está marcando bobeira. Aproveita para seguir meu canal aqui no Instagram, lá no YouTube, Facebook, TikTok, LinkedIn. Sempre tem vídeos novos no canal, sempre tem alguma informação interessante sobre o idioma espanhol. E toda semana tem live aqui no canal também para conversar aí diretamente com você, para que você participe, para que você tire dúvidas, faça perguntas, comente algo aqui na live comigo. Aproveite esse tempo para fazer alguma pergunta relacionada ao idioma, enfim. Então, segue meu canal, compartilha esse vídeo e já curte, porque a live de hoje eu vou falar sobre dois assuntos bem interessantes. Amanhã, dia 28 de dezembro, é o dia dos Santos Inocentes na Espanha e nos países que falam espanhol, que foram colonizados pela Espanha. Então tem as influências aí da Espanha nessa celebração do Dia dos Inocentes, que eu vou contar para vocês o que é isso. Aqui a gente não comemora nada amanhã, mas para eles é um dia legal, é um dia de festa, é um dia de pegadinhas. Vou entrar mais detalhes aí. E além disso, além do Dia dos Santos Inocentes, que é dia 28 de dezembro, ou seja, amanhã, eu vou falar também quais são alguns costumes e tradições de alguns países que falam espanhol para o Réveillon, para a Noche Vieja. O último dia do ano, dia 31 de dezembro, eles chamam de Noche Vieja. No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, é la Noche Buena. E no dia 31 de dezembro, La Noche Vieja. Então, os países têm costumes, têm rituais, têm tradições de Réveillon. Como aqui no Brasil também nós temos. Claro, tem pessoas que acreditam nessas tradições, tem pessoas que não. Tem pessoas que fazem rituais de Ano Novo, tem pessoas que não, porque não acreditam, porque não acham que tem nada a ver, enfim. Cada um com a sua crença, isso não se discute, é pessoal, mas eu vou contar para vocês quais são alguns rituais
de alguns países que falam espanhol. Então, tudo isso nessa live de hoje. Não fica de fora, não me deixa aqui sozinha. Fica comigo até o final, que você vai aprender muita coisa legal aqui hoje. Então, começando sobre o Dia dos Santos Inocentes, 28 de dezembro. É uma das tradições mais populares e divertidas dessa semana aí entre Natal e Réveillon, na Espanha e em muitos países que falam espanhol também. Nesse dia é permitido fazer pegadinhas e é habitual comprar artigos engraçados em feirinhas. Por exemplo, na Espanha, na Plaça Maior de Madrid. Em cada país aí tem as lojas de brinquedos como baratas de plástico, ratos de plástico, sprays de pimenta, esse tipo de coisa que vai ser usado no dia 28 de dezembro para fazer brincadeiras. Algumas brincadeiras não tão aí legais, né? Algumas brincadeiras meio de mau gosto, mas são feitas brincadeiras com pessoas aí diversas nesse dia. Inclusive a imprensa espanhola, olha que loucura, a imprensa mexicana, a imprensa de diversos países que comemoram o Dia dos Santos Inocentes, divulgam notícias falsas. E depois falam que isso era tudo mentira porque era o Dia dos Santos Inocentes. Então olha que o negócio tem proporções aí grandes. Algumas das brincadeiras feitas pela imprensa em anos anteriores passaram a acontecer no futuro. Por exemplo, em 92, se não me engano, na Espanha, eles decretaram que na brincadeira, né, na mídia, foi decretado que não ia poder mais fumar em lugares fechados. E isso na época era permitido e foi dito no Dia dos Santos Inocentes, ou seja, era uma pegadinha. E anos depois essa lei passou a vigorar no país, onde não é permitido fumar em lugares fechados. Só que lá atrás, quando a notícia foi divulgada, no Dia dos Santos Inocentes, era uma brincadeira, era uma gozação com as pessoas. Então até os meios de comunicação entram na onda e inventam histórias falsas, notícias falsas nesse dia 28 de dezembro. Então vamos lá, é uma celebração cristã o dia 28 de dezembro, a comemoração do Dia dos Santos Inocentes nos países hispânicos. Ela marca o evento bíblico conhecido como Massacre dos Inocentes e ela é contada no capítulo 2 do Evangelho de São Mateus. Então, apesar da história trágica e cristã, a data conhecida simplesmente como Dia dos Inocentes se tornou uma celebração muito comum em países hispanos por meio de pegadinhas, similar ao nosso 1º de abril, que chegou por meio da tradição pagã. Então a gente vai entender aqui um pouquinho mais sobre a origem. Então aqui no Brasil a gente não tem o dia 1º de abril, que é o dia da mentira? Então, na Espanha e nos países que falam espanhol, esse dia da mentira, entre aspas, né? É o dia 28 de dezembro, amanhã. Então, qual é a tradição cristã? Então, tem uma história aí por trás que eu vou contar para vocês. Os santos inocentes, eles eram crianças menores de 2 anos, nascidas em Belém, Jerusalém, que foram assassinadas a mando do rei Herodes. O motivo desse genocídio seria acabar com o possível reinado de uma criança nascida naquela época, já que acabaria com o reinado de Herodes. O futuro rei, no caso, é Jesus Cristo. As crianças assassinadas são conhecidas por morrerem no lugar de Cristo. E muitas ainda os chamam de santos inocentes mártires. O número de crianças que foram mortas é desconhecido até os dias de hoje. De acordo com o capítulo 2 do Evangelho de São Mateus, os 3 reis magos chegaram na região de Jerusalém, seguindo a estrela que anunciava o nascimento de Messias. Primeiro, os magos foram até Herodes, o rei, imaginando que o bebê estivesse em sua casa. E a partir daí, o rei ficou sabendo do nascimento do futuro rei. Logo depois, Herodes descobre que a criança nasceria em um vilarejo em Belém. Os reis magos encontram o bebê junto de Maria e José. Durante a noite, eles têm um sonho com a mesma estrela que avisa para eles não voltarem ao reino de Herodes,
que este pretendia matar a criança que acabara de vir ao mundo. Dessa forma, os reis obedecem ao sinal e todos fogem do local. Por medo de perder o reinado, Herodes manda seus soldados matarem todas as crianças de até 2 anos nascidas na região. Então essa é a história cristã, de acordo com o que conta a Bíblia, certo? Aí, por que o Dia dos Santos Inocentes é celebrado com pegadinhas? Então a data de celebração em memória dessas crianças mortas, que não se sabe até hoje o número exato, foi escolhida por ser próxima ao nascimento de Jesus. Na Espanha e na América Latina, o dia é conhecido por pregar peças nas pessoas, equivalente ao Dia da Mentira no Brasil, o nosso 1º de abril. Então, apesar da herança cristã da data, também houve uma mescla com culturas pagãs da Idade Média. No momento em que a Igreja Católica se tornou a religião oficial do Império Romano, automaticamente as celebrações pagãs viraram festividades cristãs. Dessa maneira, na Idade Média, o rito pagão tornou-se a Fiesta de los Locos, ou a Festa dos Tolos em português, e é comemorado nos dias entre o Natal e o Ano Novo. Além disso, não há relação nenhuma entre o assassinato das crianças e as brincadeiras feitas nesse dia. A verdade é que a cada dia 28 de dezembro, os romanos celebram Saturno, o deus da agricultura. E nesta celebração, os governantes realizavam um jogo que consistia em colocar feijão dentro do pão. Mais tarde, quem encontrasse esse feijão poderia desfrutar do reconhecimento em ser rei temporariamente. O novo rei tinha a oportunidade de fazer brincadeiras com todos, inclusive cometer alguns abusos contra todos os cidadãos. O ponto central da festividade era a missa fictícia que causasse riso nas pessoas. E dessa forma era preciso um bispo bobo da corte para ser o escolhido. A festa acontecia em uma igreja, tendo padres, padres que não eram padres, claro, padres fantasiados, entrando no coro, dançando, pulando e cantando canções pitorescas. Os subdiáconos comiam salsichas, jogavam cartas e dados no altar. Em vez de incenso, queimavam solas de sapatos velhos. Isso quando a tradição cristã se misturou com a pagã, Outra característica conhecida dessa data é que as pessoas fazem brincadeiras com as outras, até mesmo envolvendo dinheiro. Muitos indivíduos chegam a pedir dinheiro emprestado nesse dia e depois não devolvem com a justificativa de que era a brincadeira do Dia dos Inocentes. Outra graça feita é que até em programas de TV, como eu disse no comecinho, transmitem notícias falsas ou notícias exageradas. Há também pessoas que ligam para amigos para contar a eles algum evento inexistente ou outras mentiras para depois de um bom tempo contar a verdade. Então são as fake news rolando aí no dia dos Santos Inocentes, Uma das brincadeiras mais comuns nesse dia é colocar nas costas de alguém, sem que a pessoa perceba, um pequeno boneco de papel branco. Assim, disse que a pessoa foi vítima de uma inocentada. No entanto, em muitas feiras de Natal, normalmente situadas nas grandes praças das cidades, podem ser encontrados todos os tipos de artigos divertidos, perucas, pó de mico, tinta falsa, etc. Além disso, no dia 28 de dezembro, muitas regiões da Espanha também têm outras celebrações próprias. Um exemplo são a Festa de los Locos de Jalance, em Valência. O prefeito de los Locos governa a cidade durante 24 horas. Então a pessoa é eleita para ser o prefeito da cidade e ele vai governar a cidade nessas 24 horas. Los Locos de Jalance, em Valência. A Festa dos Santos Inocentes de Nogalte, em Múrcia, com danças populares e cantos de quadrilhas. A Dança de los Locos de Fuentes Carreteros, em Córdoba. El Obispillo, realizado em lugares como Burgos, León e Múrcia. Uma criança é escolhida para realizar durante um dia as funções do bispo. E também uma festa muito tradicional na Espanha, que é a festa del Enfarinates, de Ibi, em Alicante,
onde se vive uma batalha de ovos, farinha e bombinhas. Então, essa é a cultura aí da Espanha e de muitos países que falam espanhol também, comemorar o dia do Santos Inocentes, que é amanhã, dia 28 de novembro. Então, esses países amanhã é um dia de brincadeiras, de contar mentira, de contar notícias exageradas, de pregar peças, pegadinhas. Inclusive, as mídias fazem isso também, ou seja, participam da brincadeira. Então, o primeiro tema da live foi o dia dos Santos Inocentes, que é algo diferente pra gente, né? Parece o nosso dia da mentira, só que tem uma pegada bem aí mais característica, mais cultural para eles. E agora eu vou contar para vocês também nessa live alguns costumes de Réveillon, alguns costumes de Noche Vieja, na Espanha, na Colômbia, no México, enfim. Vem comigo aí. Geralmente as pessoas gostam de comemorar o final do ano, né? É uma festa alegre, onde você se enche de esperanças para o ano que vai chegar. Você faz aí inúmeras promessas para o ano que vem. Algumas a gente cumpre, outras ficam só nas palavras, se perdem aí com o tempo, com o vento, né? Você sabe como dizer Feliz Ano Novo em espanhol? Você pode dizer Feliz Año ou Feliz Año Nuevo. Feliz Año ou Feliz Año Nuevo. E quais são aí algumas tradições de Ano Novo? Vamos começar pela Espanha. Muitas tradições espanholas de Ano Novo são semelhantes às do restante do mundo, como